Hemorragia digestiva baixa, ela vai ser o quê? A perda de sangue, que ela vai ter um início após o ângulo de Treitz, né? A gente tem, então, o intestino delgado, ele vai ser dividido, a gente vai ter o duodeno, e a partir do ângulo de Treitz, a gente vai ter o jejuno e o ilho. Então, sangramentos de jejuno, de ilho, e o colo até a região da borda anal é considerado uma hemorragia digestiva baixa. 70 a 80% dos casos são de etiologias coloretais. No idoso, a doença diverticular é a causa mais comum em 15 a 55% dos casos. E no jovem, a doença hemorroidária é o principal agente causador de hemorragia digestiva baixa. Geralmente o paciente ele vai ter uma hematoquesia, que é o sangue vermelho vivo, com coágulos pela região do reto, do ânus. Raramente o paciente pode ter melena, mas isso pode acontecer quando o paciente tiver um sangramento em áreas de jejuno, de ilho e de colo direito, mas isso não impede o paciente de ter um sangramento volumoso de colo direito e intestino delgado e não ter e ter uma enterorragia, um sangue vivo com coágulos, tá? Isso também pode acontecer. Mas caso ele tenha melena e na endoscopia alta vier normal, pode ser um sangramento de jejuno, de ilho ou até mesmo de colo direito. Os sintomas mais comuns são a hematoquesia e a enterorragia. E as causas da hemorragia digestiva baixa, ela pode ser dividida. Deixa eu só voltar aqui. Eu tô admitindo, professora. Ah, então tá, fica melhor assim. E as causas podem ser divididas em causas anatômicas, vasculares, inflamatórias e neoplásicas. Da anatômica, a gente tem a doença, a diverticulose colônica, que é a principal causa. Vascular, a gente tem angiodisplasia, doenças hemorroidárias, isquemia, né, uma colite isquêmica, ou um paciente que foi submetido a uma polipectomia, uma retirada de pólipo na colonoscopia, pode ter um sangramento após, ou até por biópsia também. E pacientes que foram submetidos à radioterapia apresentam telangiectasias, que são novas formações de vasos na região, principalmente do reto. Inflamatória, a gente tem as causas infecciosas, as doenças inflamatórias intestinais, úlceras, e neoplásica, a gente pode ter pólipos e carcinomas causando sangramento. É muito difícil um pólipo causar uma hemorragia digestiva baixa, é mais comum um câncer, né, uma lesão neoplásica está causando, e normalmente o pólipo ele causa sangramento pós procedimentos de polipectomia de retirada. A etiologia, então, a gente viu tem as causas anatômicas e vasculares, que elas vão causar uma perda sanguínea indolor e de grande volume. E a gente tem as causas inflamatórias, que além de ter a perda sanguínea, o paciente vai ter acompanhado um quadro de diarreia e dor abdominal importante. A principal causa, então, no idoso é a causa anatômica pela diverticulose colônica. A diverticulose colônica seria o que? É uma herniação da mucosa do intestino grosso por entre as fibras da parede intestinal, em que esses divertículos do colo, eles são considerados divertículos falsos, pseudodivertículos, porque eles não têm a camada muscular. Então, o risco de causar uma perfuração é muito maior do que quando comparado aos divertículos verdadeiros congênitos, que é aquele que tem toda a parede intestinal. Um exemplo de divertículo verdadeiro congênito é o divertículo de Meckel, tá? Então, os divertículos do colo que causam sangramento normalmente são divertículos falsos. Aumenta a prevalência com a idade, então, quanto mais idoso, maior a chance de ter. Então, aumenta a chance de 40 anos de ter 20% de ter divertículos, e aos 60 anos de idade aumenta para 60%. A sua etiologia está muito relacionada a pessoas que são sedentárias, é um fator de risco, sedentarismo, ingesta pobre em fibras também, e o sangramento é uma complicação rara.
tá? Mas acontece bastante na urgência. Então, o sangramento pode acontecer e nem sempre quando a gente tem sangramento tem diverticulite. Normalmente tem sangramento na ausência de diverticulite. Então, o paciente às vezes não vai ter dor abdominal e vai ter sangramento. O risco de sangramento não aumenta se o paciente está com diverticulite. Se você examinou um paciente e na tomografia mostrou diverticulite, isso não aumenta a chance de sangramento. E a gente tem que lembrar, os divertículos, essas herniações, elas se dão nos pontos de fraqueza do colo. Os pontos de fraqueza do colo são os pontos que entram os vasos de irrigação do colo, que seriam os vasos retos. Os vasos retos, eles entram, formam pontos de fraqueza, e nesses pontos de fraqueza, pelo aumento da pressão intraluminal do colo, acaba fazendo essa herniação. E aí a parede fica muito fina e no local que os vasos entram acaba que fica mais exposto e isso aumenta a chance de sangramento. Então você está vendo que é um vaso arterial. Então, se você vê na histológica, você vai ver esses vasos, espessamento da íntima, né? Essas alterações. Então, o sangramento da diverticulose é um sangramento importante, um sangramento arterial. Aqui é uma imagem de colonoscopia, dá para ver aqui, ó, um vaso, tudo entrando na região dos divertículos, que são as zonas de fraqueza, né, onde os vasos entram na mucosa para fazer a irrigação. Aqui é o sinal de sangramento. O local mais comum é o sigmoide, por ser uma zona de alta pressão, então tem mais pressão, acaba que tendo mais herniação nesses pontos de fraqueza. Essa aqui é uma outra imagem de colonoscopia mostrando o vaso arterial entrando para dentro dos divertículos. E nos países ocidentais, 75% ocorre do lado esquerdo, tá? Os divertículos, tá? São mais raros do lado direito. Quando tem direito, normalmente tem acometimento de todo o colo, mas no direito é uma fonte de sangramento diverticular em 50% a 90% dos pacientes. Então, assim, apesar do colo esquerdo ser mais comum e ser uma zona de alta pressão, o que tende mais sangrar de 50% a 90% é o colo direito, talvez pela parede ser mais fina, menos espessada ainda do que do colo esquerdo. Então, o paciente na clínica ele vai ter um sangramento maciço, intenso, que pode ser fatal, sim. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que estabilizar esse doente na urgência. O sangramento indolor, o paciente não vai estar relacionado com a evacuação, o paciente vai falar que levantou e sentiu uma cólica, ou às vezes não sentiu nada e já começou a evacuar sangue, a sair sangue pelo ânus. Tem paciente que fala, eu fui lavar uma louça e começou a sair sangue pelo meu ânus, tá? Ele não vai estar relacionado com a evacuação, ele é indolor, pode causar uma cólica leve. Normalmente, 70% a 80% dos casos param de sangrar. Então, você acaba fazendo a estabilização desse paciente e aí 70%, 80%, monitoriza ele na UTI, com 70%, 80% desses casos não precisam de cirurgia. E a taxa de ressangramento a longo prazo é de 40%. Os fatores de risco para os divertículos sangrarem é uso de anti-inflamatório não esteroidais, uso de aspirina ou outras medicações anticoagulantes também, idade avançada, obesidade, sedentarismo, hipertensão, cardiopatia isquêmica, insuficiência renal e hiperlipidemia. O diagnóstico e o tratamento pode ser feito com a colonoscopia, mas nem sempre permite, porque às vezes o sangramento é tão intenso e quando você passa o colonoscópio, o aparelho pelo ânus, o sangramento é importante, você acaba não visualizando a fonte. Caso visualize a fonte, você tem a possibilidade de fazer a cauterização daquele vaso ou clipar mesmo aquele vaso com um clipe. Mas, se você não conseguiu visualizar e o paciente está em vigência de sangramento naquele momento, pode ser feita uma angiografia que pode embolizar aquele vaso que está causando sangramento com altas taxas de sucesso, mas é muito difícil você conseguir isso na urgência porque você precisa de um vascular à disposição.
Caso o paciente esteja instável, não consiga ser realizada uma colonoscopia, nenhuma angiografia devido à instabilidade do quadro, e o paciente não melhora clinicamente, a indicação é de ressecção colônica. Caso você não saiba qual segmento está tendo sangramento, a indicação é de retirada de todo o colo. Alguma dúvida de divertículos sobre sangramento, hemorragia? O tratamento a gente vai falar mais à frente. Então, vamos para a angiodisplasia de colo. A angiodisplasia de colo é a segunda causa de sangramento mais comum, que não é no idoso, né? Não no paciente jovem. Que vão ser os vasos submucosos, eles vão estar dilatados e tortuosos. Nessa imagem aqui do lado da angiodisplasia de colo, você vê uma imagem estrelada com um vaso dilatado, tortuoso, tá? E endoscopicamente a gente vai ver esses capilares, né, com uma imagem estrelada, medindo de 0,1 até 1 centímetro de diâmetro. Ele é raro em menos de 1% da população em geral, mas quando a gente faz colonoscopia com uma certa frequência, você acaba visualizando mais essas angiodisplasias. Você não precisa tratar se o paciente está assintomático, se na hora do exame você não vê sangramento, você não precisa fazer tratamento nenhum. E ele aumenta com a idade a chance de você ter angiodisplasia devido à degeneração das paredes vasculares. Pode estar associado a algumas doenças como estenose aórtica, doença de von Willebrand e insuficiência renal crônica. O sangramento, na maioria das vezes, se dá no colo direito, no seco e no colo ascendente. O sangramento, ele é episódico e autolimitado. Então, ele tem aquele sangramento, pode causar uma hematoquesia ou até uma melena indolor. O paciente não tem dor abdominal e resolve por si só. Por quê? Porque a angiodisplasia é de origem venosa, diferente dos divertículos, que é de origem arterial. Então, ele tende a ser menos maciço do que dos divertículos. O diagnóstico pode ser feito com a colonoscopia e a angiografia também. O tratamento é, se você encontra na colonoscopia e não tem sangramento, você não precisa tratar a lesão assintomática. Caso tenha sangramento, aí você pode optar pela injeção de vasopressina intraarterial, né? Você pode fazer essa injeção aqui durante a colonoscopia ou a coagulação eletrocoagulação da lesão, mas a vasopressina e a escleroterapia tem uma resposta melhor. Ou você pode fazer embolização seletiva pela angiografia. Caso não consiga controlar, você pode marcar a região onde tem a lesão e partir para ressecção segmentar. Já a colite inflamatória é uma outra causa também, tá? De hemorragia digestiva baixa, mas é uma de causas inflamatórias, em que tem uma inflamação do colo, tá? Pode ser decorrente de uma lesão aguda que leva a uma ativação do sistema imunológico e cascata inflamatória. Só que o paciente, além do sangramento, ele vai ter diarreia, dor abdominal, tá? Febre e desidratação. Ele pode não ter diarreia, mas a grande maioria tem diarreia. E sempre os sintomas de infecção mesmo, de processo inflamatório, febre e desidratação. Mas a perda de sangue nesses casos tende a ser mais leve. O diagnóstico pode ser feito com uma tomografia de abdômen total, em que você vai ver espessamento da parede, dos locais que estão inflamados, mas o exame mais específico é a colonoscopia. Porém, a gente evita nas primeiras 48 horas, até 72 horas, a gente evita pelo risco de perfuração, aumenta o risco de perfuração no quadro muito agudo. Mas você pode visualizar na colonoscopia, caso feita, uma mucosa com edema, friabilidade, eritema e ulcerações, como nas imagens abaixo. Já a colite infecciosa, o paciente tem uma diarreia sanguinolenta e dolorosa. Normalmente, nos Estados Unidos, ela é ocasionada por salmonella, campylobacter e shigella. E tem que investigar Clostridium difficile e citomegalovirose aqui no Brasil também,
tem essas associações. A colite isquêmica, ela é mais comum no idoso. O sangramento ele é autolimitado e a maioria dos casos se resolve com uma correção da causa subjacente. Por exemplo, se o paciente chega com esse quadro específico de colite isquêmica, você vai hidratar, fazer repouso intestinal, tá? E aí você vai investigar o porquê dessa isquemia, se tem trombose de algum vaso importante ou não. Os fatores de risco é hipotensão, insuficiência cardíaca e arritmias que levam à chance de trombos, né, formações de trombos. E o quadro vai ser dor abdominal e sangramento nas fezes, sendo a dor abdominal contínua e normalmente mais do lado esquerdo. Na região do ângulo esplênico, a gente tem uma área mais pobre de irrigação e no colo na transição reto-sigmoidiana também, que é a área de Sudeck e a área de Greenfield. Essas duas áreas elas são mais pobres em irrigação, então elas são mais sujeitas a ter um quadro de colite isquêmica. O diagnóstico pode ser feito através da tomografia da colite, mas ela não consegue diferenciar se é isquêmica ou não. E na colonoscopia você pode visualizar áreas de necrose, de friabilidade, mas a gente espera também em torno de 48 a 72 horas devido ao risco de perfuração ser elevado. A doença inflamatória intestinal também pode causar sangramento, principalmente na retocolite ulcerativa. Crohn não causa tanto sangramento quanto a retocolite, mas também pode causar, tá? E vai causar um quadro de colite inflamatória mesmo, certo? Você vai fazer o manejo do quadro agudo, estabilizar o paciente, hidratação, corticoide, porque é uma doença inflamatória. E a grande importância está em você diferenciar um quadro de doença inflamatória de um quadro de colite isquêmica, porque a terapia ela é diferente. Na doença inflamatória, enquanto você não iniciar corticoide, dificilmente o paciente vai melhorar. Já na colite isquêmica, o corticoide ele pode aumentar a chance de perfuração e até piorar o quadro do paciente. Quanto ao câncer de colo, é uma outra causa, mas é uma causa menos comum e mais séria de hemorragia digestiva baixa. 10% dos casos de sangramento retais nos pacientes acima de 50 anos, mas esses dias mesmo eu fiz uma colonoscopia de um paciente que estava tendo um quadro de hematoquesia, 33 anos, e na colonoscopia tinha uma lesão neoplásica em colo em transição reto-sigmoidiana. Até operou semana passada esse paciente e veio o adenocarcinoma, sem história familiar, sem nenhuma autoalteração. Então, a gente tem que ficar bem atento quanto à queixa do paciente, se é uma hematoquesia persistente, tem que estar fazendo a colonoscopia. Então, o sangramento, quando é câncer de colo, ela é de menor quantidade, mas ela é recorrente e pode ter sangue vermelho vivo se for do lado esquerdo, e se for do lado direito, pode ter quadro de melena e anemia. O diagnóstico é colono com a endoscopia, com a biópsia. E as doenças anorretais benignas são as principais causas de sangramento no paciente jovem. A doença hemorroidária sendo a mais comum, que o paciente vai ter a hematoquesia devido à ruptura das hemorroidas internas, e aí você vai expor o plexo hemorroidário, né? E aí a paciente acaba tendo uma hematoquesia devido à lesão das artérias hemorroidárias superior e média. Então, por isso que o sangramento, ele é um sangramento vermelho vivo e hemorroidas não são varizes, porque a gente vê que o sangramento é arterial e normalmente o sangramento ele é quase sempre indolor. É muito difícil você ter um sangramento volumoso por doença hemorroidária, mas também pode acontecer. Eu já vi pacientes em que a hemoglobina foi para 4 com sangramento hemorroidário, mas tem que fazer colonoscopia para descartar outras causas. Outras causas de doenças benignas que podem causar sangramento importante são as úlceras retais solitárias, as fissuras anais, varizes retais e as lesões de Dieulafoy, que são formações de vasos anormais no estômago, que pode levar a sangramento e leva um sangramento tão volumoso que causa até hematoquesia.
não causando melena. Então, tem que prestar atenção. Já as telangiectasias por radiação à proctite é comum naqueles pacientes que fizeram radioterapia por câncer de colo de útero ou por câncer de próstata e pelo contato local ali com o reto faz a formação de novos vasos e esses novos vasos podem sangrar. Então, os fatores de risco é a radioterapia com a quimioterapia concomitante, pacientes com aterosclerose, e imobilização do intestino na área reta sigmoidiana, porque aí o intestino fica mais pobre de irrigação, acaba fazendo esses novos vasos também. O quadro agudo ocorre durante 6 semanas após a terapia, e o paciente ele pode ter quadros de diarreia, urgência retal ou tenesmo e o sangramento. O quadro crônico ele acontece de 9 a 14 meses após a exposição da radiação. E o paciente ele pode desenvolver, normalmente ele desenvolve esse quadro 2 anos após a radioterapia e raramente 30 anos após a exposição à radioterapia. A gente vai ver mais à frente a conduta desses casos de telangiectasia. Após biópsias e polipectomias, a gente tem uma imagem aqui de um pólipo grande, que ele tem uma área grande, né, de um pedículo bem espesso. Nesses casos, pode ocorrer sangramento após o procedimento, e aí você tem que clipar para diminuir esse sangramento. Não é muito comum, geralmente ele é autolimitado, tá? Mas pode ocorrer esse sangramento ativo de forma aguda. O sangramento tardio pode ocorrer até 3 semanas após a polipectomia, porque a área que você coagulou ali pode descamar, mas também não é tão comum. Então, chegou para você um paciente com suspeita de hemorragia digestiva baixa na urgência, com hematoquesia e enterorragia. Primeiro de tudo é estabilização hemodinâmica. O paciente normalmente chega taquicárdico, pálido, então tem que fazer hidratação, tem que repor volume antes de pensar em qualquer exame para este paciente, tá? Após você vai fazer, se você tiver numa UPA em que você não dispõe de endoscopia de urgência ou um hospital que não dispõe de serviço de endoscopia 24 horas, passa-se uma sonda nasogástrica para descartar causas altas de hemorragia digestiva alta. Passou a sonda, não reflui o sangue, então aí a gente vê as causas de hemorragia digestiva baixa. Tenho onde o meu serviço endoscopia. Então, faz uma endoscopia nesse paciente para excluir hemorragia digestiva alta e sempre fazer o exame proctológico completo. Às vezes é um tumor de reto, às vezes é uma doença hemorroidária que está visivelmente sangrando, às vezes é uma fissura anal que assustou o paciente, o sangramento. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O paciente está estável, tem condições clínicas, colonoscopia. Ela vai servir tanto para diagnóstico quanto terapêutica. Então, você vai identificar o local da lesão e pode fazer hemostasia local. Como que você pode fazer? Se for um vaso que está sangrando, uma angiodisplasia ou até um divertículo, você pode fazer injeção de vasoconstritores. Você pode fazer uma eletrocoagulação com um bisturi de argônio, como nessa imagem abaixo, se for um sangramento por retite, por actínica, né, pós-radioterapia. E se for um pólipo, polipectomia. Se estiver sangrando no local, eu posso clipar. E se for um sangramento também por divertículos, né, os vasos diverticulares, eu posso também fazer a clipagem. Como que é feita a terapia de infiltração? Eu posso fazer injeção com substâncias hemostáticas, como adrenalina, álcool, solução salina ou trombina. Na prática, a gente utiliza mais adrenalina na proporção de 1 para 10 mil, com 15 a 20 ml. Você pode também fazer ela de baixo custo e você pode combinar a injeção também com o clipe, se você dispor. Então, a terapia mecânica é essa clipagem do vaso, com esses clipes que a gente vê aqui embaixo. Normalmente, a gente clipa aqueles pólipos que têm um tamanho maior que 2 centímetros, uma haste espessa, mais de colo direito, né?
e que já fez uma terapia antitrobótica e tem sangramento, mas eu posso usar no sangramento diverticular. E a terapia térmica com bisturi de plasma de argônio, que a gente usa mais para angiectasias, né? E as telangiectasias de reto, né? Pós-radioterapia. A desvantagem da colonoscopia é que o paciente ele tem que estar com estabilidade hemodinâmica, na ausência de um sangramento maciço, porque se tiver em grande monta você não consegue visualizar, e o paciente precisa de preparo de colo, porque senão você não vai saber o que é fezes, o que é sangue, né? Qual é o local, o ponto principal. A arteriografia seletiva é um exame complementar excelente, que ele tem a capacidade de diagnosticar sangramentos até 0,5 ml por minuto, que às vezes não são perceptíveis a colono. E quando você identifica, ele permite você injetar substâncias vasoconstritoras e fazer a embolização e o tratamento. Porém, ele precisa estar em sangramento ativo para fazer o exame. E é um exame feito pelo vascular. Então, você tem que ter a disponibilidade, à disposição do serviço, um cirurgião vascular para estar fazendo. Tem risco de complicar? Tem risco de, às vezes, embolizar mais que o necessário e o paciente evoluir com uma colite isquêmica. Isso também pode acontecer. Já a cintilografia com tecnésio, com hemácias marcadas, né? Ela tem uma vantagem que é a possibilidade de diagnosticar sangramento de apenas 0,1 ml por minuto. Porém, ela não possibilita a medida terapêutica, mas você identificando o paciente não melhorando do quadro, permite você fazer uma ressecção segmentar. Quando que eu vou optar pelo tratamento cirúrgico? Primeiro, se o paciente tem característica clínica de alto risco e sangramento contínuo, você estabilizou, viu se o paciente tem algum distúrbio da coagulação, às vezes corrigiu com plasma, ou vitamina K, ou transamin, se for o caso, fez repouso intestinal, hidratou, fez reposição de hemácias, paciente ainda continua sangrando, é uma indicação de tratamento cirúrgico. Porém, você tem essa necessidade de localização do sangramento, e quando você não localiza o sangramento, aí a colectomia total, tem que retirar todo o colo. E você vai indicar, então, na instabilidade hemodinâmica, apesar da ressuscitação vigorosa, se você fez mais de 6 concentrados de hemácias para aquele paciente, então tem indicação de cirúrgica. Se você tentou as falhas de técnicas endoscópicas e não conseguiu boa resolução, hemorragia recorrente após estabilização inicial, o paciente está com choque associado à hemorragia recorrente ou um sangramento contínuo lentamente com necessidade de hemotransfusão maior que 3 unidades por dia. Isso aí são aqueles pacientes mais crônicos que ficam na UTI. Aqui a gente tem o algoritmo do diagnóstico e do tratamento da hemorragia digestiva baixa, do quadro agudo. Então, avaliar o sangramento de saída anorretal e endoscopia, exame retal digital. Então, assim, o exame proctológico é um exame médico, não é um exame do cirurgião só, não é um exame do coloproctologista só. Nem sempre você vai ter um cirurgião no plantão e muito menos um coloproctologista. Então, você tem que examinar o paciente, tá? E para iniciar a terapia adequada. Se sim, se for um sangramento que você está vendo, que é uma fissura anal, uma hemorroida, você faz um tratamento clínico. Agora, não, você não viu o sangramento que está em vigência na região anorretal, aí você tem que passar ou a sonda nasogástrica ou fazer a endoscopia. Se elas vierem alteradas, tanto a sonda nasogástrica ou a endoscopia, depende do que você tem a disponibilização do serviço, aí você trata como hemorragia digestiva alta. Se não tiver alteração, aí você tem que avaliar. Se for um sangramento intermitente, menor, colonoscopia, faz o interno paciente na UTI, monitoriza, faz estabilização do quadro e colonoscopia. E aí, se a lesão for visualizada, iniciar a terapia adequada conforme os diagnósticos que a gente viu anteriormente. Agora, se o sangramento é maior, o paciente está, mas ele está estável e você não consegue fazer a colono, aí você pode fazer a cintilografia com hemácias marcadas. Se vier positiva, comunicar
vascular para fazer a angiografia. Se ele não conseguir fazer o tratamento de embolização na angiografia, ressecção segmentar. Agora, na presença de instabilidade, sala de operação. Se a origem for incerta, aí você pode até tentar fazer uma enteroscopia, que é um procedimento que estuda todo o intestino delgado, no intraoperatório. Mas se você não conseguir definir o local, é colectomia total. Agora, se o colo ou se você identificou a fonte, aí você faz só segmentar daquele local. E as referências utilizadas para a aula. Alguma dúvida de hemorragia digestiva baixa? É uma aula muito importante. Vocês vão pegar, muitos de vocês vão terminar a faculdade, vão para o pronto atendimento e vão ver muitos casos assim. Então vocês têm que ter a consciência de primeiro estabilizar antes de você mesmo pedir uma colonoscopia para esse paciente. Alguma dúvida? Da minha parte, não, prof. No momento, é estudar mais, né? Oi? É estudar mais essa parte, que daí surge muito mais dúvida, né? Isso. Então, terminei a aula por hoje. Eu vou mandar para você, Roberto, aí no WhatsApp, e você encaminha para o pessoal, tá bom? Tá bom, prof. Muito obrigado. Nada, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada, professora. Nada, boa noite.